Oi, gente, tô notando alguma diferença hoje. Então, hoje eu que vou fazer o papel da Vanessa aqui nessa live, né? Hoje vai ser, então, uma live com a professora Márcia Mello. Olá, professora. Oi, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, né? Deixa eu fechar aqui. Então, a doutora Pronto. Vanessa está ministrando uma aula agora online Ah, tá ok. pela STAS, né? Na pós de clínica. Então, aí ela me Certo. deu essa missão de mediar essa live aqui contigo hoje, certo? Como que é o seu nome? Eu não conheço você também. Eu sou a Carol. Ei, Carol, tudo bem? É, A gente se fala por WhatsApp, né? é isso mesmo, eu mesma. Tá certo. Não, Carol, vai ser um prazer. Ai, que Vamos ótimo, então. junto. Vamos lá, então. Então, Márcia, pode te apresentar? Qual é a tua especialização? Com o que tu trabalha? Então, eu sou a Márcia Mello, né, nutricionista, formada em 89 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho trabalhado, né, desde esses 30 anos sempre em qualidade e produção de refeições, fiz alguma coisa de consultoria, docência. Atualmente eu trabalho com refeições transportadas para trabalhadores do campo, né? E Sim. ainda continuo dando aula em alguns cursos de pós-graduação, especializada em microbiologia, mas sempre atuante também na produção de refeições, né? Sim. Então, o assunto de hoje é desperdício e impacto na lucratividade, né? Isso mesmo. E o que que tu nos traz, assim? Então, Carol, esse tema, mesmo antes da pandemia, já era um tema muito recorrente. Por quê? Hoje, quer dizer, atualmente, quer dizer, antes mesmo da pandemia, qual era a informação que a gente tinha? Que o desperdício de alimentos, seja em restaurante comercial, cozinhas, né, de coletividades, o desperdício, mesmo que o que a gente não tem na indústria de alimentos, a gente tem num restaurante comercial ou um restaurante corporativo. E principalmente restaurantes comerciais, o desperdício a gente pode representar na lucratividade em torno de 4%. Então, assim, você pensar que desde a década de 90 a lucratividade vem diminuindo, que a gente tinha na década de 90 um restaurante bem administrado, ele poderia lucrar 18%, 20%, era considerada uma grande lucratividade. Só que essa lucratividade veio caindo ao longo do tempo por vários fatores, e a partir de 2016, essa lucratividade diminuiu mais ainda por causa da crise, né? Sim, Especialmente em 2016 foi um ano muito, assim, a gente diz que trágico, por conta de Copa do Mundo, greve dos caminhoneiros e uma série de eventos que aconteceram que acabam meio que parece que não, mas impacta na economia do país, né? E a gente estava sim. então com uma lucratividade para restaurante comercial em torno de 8 no máximo, muito raro, 10%. Isso num restaurante, a gente tomando como base a cidade de São Paulo, que é a cidade de referência aí, que tem muita concorrência, né? Muitos restaurantes com serviços muito bons. E aí é o que a gente fala, a qualidade já não é mais vamos dizer assim, o diferencial entre um restaurante e outro, principalmente pensando em São Paulo, porque qualidade é, vamos dizer assim, obrigatório. Então, assim, a gente não estava conseguindo mais alavancar vendas. A gente precisava cuidar de dentro de casa. Onde eu estou perdendo? Onde que está indo o dinheiro para o ralo? Ou seja, esses 4% são muito significativos, sabe, em relação a desperdício. E aí, se você pensar que, poxa, 8% de lucratividade e 4%
de desperdício, como que eu posso fazer para resgatar esses 4% e transformar eles em lucro? Quer dizer, se eu conseguir diminuir a metade do meu desperdício, significa que eu posso ter um aumento de lucratividade para 10%. Você concorda? Você Sim, entende? Essas informações não saem da minha cabeça, tá? Eu tenho que claro. dar referência. Não, eu tenho que dar referência de onde que eu estou tirando isso. A gente tem uma empresa, tinha, né? Não sei nem se ela está funcionando ainda, mas até um pouco, uns 45 dias atrás, o doutor Enzo Dona, que é um dono de uma empresa que faz muitas pesquisas na área de food service em São Paulo, no Brasil todo. E ele faleceu. Faleceu tem pouco mais de 40 dias. E ele que trazia essas informações para a gente, né? Divulgação de pesquisas que mostravam isso, que a lucratividade tinha caído para 8%, a gente com desperdício de 4%, e como que a gente pode fazer para mudar essa conta, né? Transformar esses desperdícios em lucro. Então, aí veio a pandemia. Então, agora, pouco de 2 meses atrás, a gente com essa pandemia, que simplesmente diminuiu o nosso faturamento aí. No geral, tem gente que não está faturando nada, tá? Zero. E muitos estão com faturamento de Claro, 70%, exatamente. né? 80%. Então, assim, aí agora mais do que nunca a gente tem que olhar para esse ponto, sabe? Que é o desperdício. Pois é, muito mais agora. Eu até estava dando uma olhada e eu vi o que pela FAO, né, de 2016, aqui o Brasil ele tinha cerca de 30% da produção total de desperdício, né, ocasionando aí uma perda de aproximadamente 12 milhões de reais por ano. Isso até 2016. Então, é que assim, uma coisa é o desperdício lá, porque assim, o desperdício acontece desde da lavoura, vamos dizer assim, não é bem um desperdício, é uma perda. Mas existem perdas que são, vamos dizer assim, mensuráveis, esperada, né, que já é esperado, e existe aquela perda Sim. que é isso que a gente precisa entender no primeiro momento. O que é o desperdício, né? O desperdício é a perda do que não foi utilizado. Ou seja, era alguma coisa que eu poderia ter aproveitado, poderia ter usado e simplesmente não foi por algum motivo. Então, assim, Sim, quando a gente até fala. Ah, pode falar. não, até ele tem a diferença entre a sobra aproveitável e a sobra não aproveitável, né? A sobra limpa e a sobra suja. Que no caso seria Então, o que realmente a gente não iria usar, a sobra suja, né? porque esses termos, agora a gente precisa deixar bem claro, né? O que é excedente de produção, aquilo que foi produzido e não foi consumido, né? E o que é vamos dizer assim, o desperdício pelo consumidor. Então, como eu estava falando, a perda começa desde a lavoura, mas vem no transporte, vem no distribuidor, no fornecedor. E quando chega na nossa casa, quando eu digo a nossa casa, pode ser a nossa casa, mas o nosso restaurante, né? Nossa Restaurante. unidade, qual o cuidado que eu preciso ter para para diminuir pelo menos essa expectativa de possível perda? Alguma perda sempre vai existir, porque rendimento, vamos dizer assim, perda zero não vai existir. É o que eu falo sempre. É igual você tirar, despejar de uma panela um conteúdo qualquer, de um copo, um molho, uma comida, você sempre sobra alguma coisinha. Então, assim, sempre vai ter alguma perda. Só que qual que é o percentual de perda esperada? Então, é isso que eu queria explicar, que antes, essa conta do desperdício, quem é que pagava? Era o cliente. O cliente antigamente pagava tudo, né? Tipo assim, a gente enfiava na goela dele. Só que agora não está mais assim. Tanto lá no cliente da alimentação corporativa e principalmente o consumidor final no restaurante comum comercial, no food service em geral.
ele não quer mais pagar essa conta. Então, a concorrência, né, o olho clínico do consumidor, que ele vai enxergar onde que tem um preço que está superfaturado, né, e o preço que cabe no bolso. E hoje, quando a gente voltar, entre aspas, aí da pandemia, como que vai ser essa relação? Isso vai ser ainda mais gritante. Então, assim, essa conta, quem vai pagar, não pode ter mais essa conta. Não pode mais existir essa conta. Então, na indústria, geralmente, vamos dizer assim, se permite aí uma perda em torno de 0,5%. Mas aí é mais fácil, por quê? Porque você tem padronização de produção, planejamento da produção, maquinário, linha de produção, o cálculo da hora homem, tudo é muito organizado para ter o mínimo de perda. E no restaurante? E numa cozinha simples de um restaurante? Existe esse controle? Então, assim, como é que eu vou programar a minha demanda? Então, as pesquisas falam o seguinte, que boa parte da causa do excedente de produção que você falou é decorrente de um cálculo errado da demanda. Tem vários estudos que mostram isso. Mas esse cálculo errado da demanda por que acontece? Né? Por que a gente estima que vai receber, vamos dizer, 200 pessoas para almoçar e, na verdade, passa 150? E eu produzi para 200. Então, assim, será que realmente eu preciso produzir para 200? A gente cansa de ver restaurantes no centro da cidade com self-service que nem vai, assim, na minha opinião, não vai, minha opinião e de outros colegas, não vai ter mais, né? Essa coisa do restaurante por quilo, vai ser tudo muito diferente. Então, a gente vai ter a necessidade de fichas técnicas, padronizando a produção, padronizando o seu cardápio, padronizando a sua refeição, com E a rendimento importância do popular. nutricionista nessa área, né? Nesse controle do desperdício, né? No E treinamento nós, dos exatamente. manipuladores. E aí, Carol, os nutricionistas, né? Principalmente assim, quem já trabalha nessa área de consultoria ou quem atua efetivamente como profissional de gestão em alguma rede, vamos dizer assim, esses conceitos vão ter que ficar muito firmes. Então, assim, existem fatores de desvio que a gente chama, que é o fator que a gente precisa calcular para controlar o desperdício. Então, assim, quando a gente fala de excedente de produção, e qual que é o fator, né, de excedente de produção, isso já é muito claro na cabeça do nutricionista que trabalha com refeição corporativa, coletiva. Ele já sabe que são 500 refeições, são 500 refeições. São 1.000 refeições, são 1.000 refeições. Então, ele não erra mais na questão da previsão. Mas e no Sim, restaurante comercial? Entendeu qual é a diferença? No restaurante comercial, a gente não tem como saber exatamente quantas pessoas vão passar, vão vir no meu restaurante, vão escolher o meu restaurante para almoçar lá, né? E na época exatamente. agora, pós-Covid, que cada vez mais está se falando, se fomentando a ideia do grab and go, que a gente já fez uma live sobre isso, Uhum. né? O take away, quer dizer, a refeição para viagem e aquela que você pega e vai embora. Aquela que você pega e vai consumir em outro lugar, ou até mesmo dentro de um estabelecimento, mas as regras vão ser diferentes, né? Sim. O espaçamento vai ter que ser obedecido, mas muita gente ainda está com medo até de ir ali na padaria comprar pão. Inclusive, tem muita gente produzindo pão na própria casa, né? A gente está vendo isso nas redes sociais, todo mundo comentando que você vai no supermercado e não encontra mais fermento biológico. As pessoas estão começando O a pessoal está querer aproveitando a quarentena, né? Trabalhar na linha, preparar coisas para a família. isso. Então, e o que isso tem a ver com desperdício e com consumo em restaurante? Quando as regras
se afrouxarem um pouco mais, que eu acho que ainda está longe, mas a gente já precisa, como profissional, pensar nisso, né? Como que Sim. vão ser os protocolos? Quais são os protocolos que eu vou precisar seguir? As regras, porque as coisas vão mudar um pouco. Então, quando você pensa que o consumidor vai ter um pouco de receio de ir lá no seu restaurante consumir e ele vai ligar ou para um canal direto ou para um aplicativo de entregas, você precisa pensar que você tem que construir um histórico de vendas. Se isso já era importante antes no restaurante comercial, agora mais ainda. Precisa se construir um histórico para saber qual é o dia que eu vendo mais, qual é o horário que eu vendo mais, né? Qual é o dia da semana, ou a data mais importante. Então, eu até falei numa outra live, qual era o dia mais, assim, que tinha mais movimento no restaurante? Era o Dia das Mães. Que, tanto para o comércio, né, em geral, para venda de presentes, né, como para o restaurante. Todo mundo querendo levar a mãe para almoçar, para comer fora. E agora, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser isso? É. Será que eu vou cozinhar lá com a minha mãe em casa? Ou será que eu vou conseguir encomendar uma refeição interessante para ela, né? Ô, Carol, tá muito É. escuro a minha... Tá, parece que tá meio escuro, não tá ou não? É impressão minha? Não, não, não. Aqui para mim tá ok. Tá bom, né? Ah, então tá ótimo. Aham. Olha que a doutora Vanessa entrou rapidinho aqui dizendo, gente, que delícia ter você, Márcia, conosco novamente. Te admiro muito. Estou dando aula na pós. Super bem Ah, representada. obrigada. Obrigada, um beijão para ela, boa aula. A gente segue por aqui, né, Carol? A gente tá indo bem. Ó, É só lendo a verdade. atividade no relógio, que eu não tô olhando, não. Você tá vendo por aí? Não, não, mas não, o Instagram aqui ele avisa quando estiver perto do final e eu tô com o relógio aqui perto de mim também. Ah, então Pode tá ótimo. deixar. Aqui, ó, o Então, perfil aqui Carol, tem um outro dizendo que a desculpa. ficha técnica é uma ferramenta essencial, né, para esse ponto Exatamente. também do desperdício, né? Então, é Aqui, exatamente isso, porque pode falar. não, pode falar. Eu já ia passar Então, para outro comentário, mas pode continuar. não, a ficha técnica é um dos instrumentos que a gente usa para controle do desperdício e controle de tudo, né, para falar a verdade, porque é nela Exatamente. que a gente vai ter a receita ali padronizada, vai garantir os ingredientes corretos, as quantidades corretas. E se a nossa equipe de cozinha já é uma equipe treinada para trabalhar desta forma, a gente erra menos e mantém padrão. Quando você mantém padrão, você consegue trabalhar com planejamento, né? Então, como eu estava dizendo antes, quando você consegue criar um histórico e você sabe e conhece vamos dizer assim, a sua concorrência, que isso é outra coisa importante, é você saber quem é o seu público-alvo, né? Quem você atinge? Que Pois tipo é. de que idade? São famílias? São jovens? Então, uma coisa que estava acontecendo antes da pandemia é que 40% já das vendas em food service já eram representadas pelos aplicativos de entrega a domicílio. Ou seja, Exatamente. 40% de tudo que você vende era por aplicativo. Então, isso é uma informação muito importante. Qual é o perfil desse público, 40% aí? Eram jovens, principalmente da classe A e B, sendo que agora a gente provavelmente vai ter uma mudança nesse perfil. Ainda teremos jovens, mas a gente tem muita gente em home office. É Muitas verdade. empresas, muita gente trabalhando em home office e essas empresas que já entenderam a facilidade né, e o quão menos custoso é manter o funcionário trabalhando em home office, isso deve continuar, não vai mudar. Então, essas pessoas que estão em casa, elas têm tempo para ir lá, que nem essa semana teve um caso de um colega que, coitado, ele estava fazendo o almoço dele e deixou a comida simplesmente queimar e começou a pegar fogo
enquanto que ele estava lá Nossa, atendendo o telefone, usando o WhatsApp e o computador numa live, não, numa reunião online, e a cozinha pegando fogo. Então, isso mostra, nossa, gente. Não, isso parece uma coisa assim que é rara, mas não é, é comum. É uma coisa que já está acontecendo. Então, assim, você acha que uma pessoa, um cara desse que teve essa experiência, ele vai querer perder mais tempo de novo fazendo a própria comida? Talvez não. Talvez ele escolha um canal direto e fazer a sua própria refeição. E o que que isso tem a ver? Tem a ver que a gente vai mudar a forma de oferecer refeição, mas o controle precisa continuar. Essa questão de você ter sim. o histórico das vendas para você conseguir calcular melhor a sua demanda. O que é calcular melhor a sua demanda? Você saber planejar a sua produção e, principalmente, que é a primeira dica. Aliás, a segunda. A primeira foi a ficha técnica, né? A segunda Sim. dica, trabalhar com a questão da ficha técnica e da produção cadenciada. Quer dizer, Uhum. você trabalhar produzindo por lotes, não produzir mais de uma vez só, como eu estava falando. Às vezes a gente chega lá no centro da cidade por quilo, com aquelas cubas imensas, né? Cubas grandes, GN, né? Que a gente chama, as Sim, GNs aham. enormes, né? Tudo arroz e feijão produzido de uma vez só, né? É Aquele verdade. monte de purê produzido de uma vez só, saladas com saladeiras lá gigantes, carne, e aí tudo produzido de uma vez só. E eles Isso repusam a mesma quantidade, mesmo que o fluxo vá diminuir depois, né? ui, desculpa. E a, e a responsabilidade da reposição, uma auxiliar de ajudante ou de uma copeira. E o que a gente precisa? A gente Sim. precisa profissionalizar a nossa equipe. E é isso que eu queria também É o falar, que treinamento da equipe, né? e assim, não é só treinamento, sabe, Carol? A gente precisa treinar e acompanhar. Porque às vezes a gente pensa assim, Claro. treinou e deixou lá rolando solto, sozinho. Nenhum É, né? serviço, sabe? Nenhum serviço funciona sozinho. Equipe de cozinha, ou assim como qualquer outro tipo de trabalho, a gente precisa ensinar, determinar e checar. Então, você treinou, explicou como é que faz? Beleza. Determinou o que precisa ser feito? Determinou. Ok, beleza. Mas agora eu preciso ir lá e ver como é que está sendo feito. Checar, Claro. E né? Eu tenho também que passar para um líder, né, da cozinha, para ele te dar o suporte nos dias que tu não pode ir, que tu não vai lá fazer a consultoria ou a assessoria, né, daquele restaurante. Pois é, Carol, porque às vezes não, com certeza, assim, a gente, quando é consultor, deixa tudo muito na mão ou do gerente ou do líder da produção da cozinha, né? Do chefe de cozinha ou do cozinheiro líder ou cozinheiro principal. Só que é muita coisa nas costas dele, né? A gente precisa criar multiplicadores. Pode ser uma copeira? Até pode. Pode ser um auxiliar? Pode. Só que precisa direcionar. Quem é o dono da reposição? Todos os setores Claro. da cozinha, entendeu? Todos os setores, pensando em tudo, não só em desperdício, mas todos os setores precisam ter um dono. Quem é o dono do Isso. estoque? Muitas vezes, por falta de mão de obra, o gerente ele enxuga a equipe, e isso vai acontecer também agora mais do que nunca, porque está todo mundo sem dinheiro, sem capital de giro para pagar funcionário, né? Então, você está vendo hoje que o dono do restaurante está indo para a cozinha cozinhar. Ele É mesmo verdade. está fazendo, cozinhando, preparando as refeições. Isso é um problema, mas é o que a gente tem, porque não tem dinheiro para pagar, né? Mas quando as coisas forem sendo retomadas, a ideia é que a gente tenha uma mão de obra com qualificação melhor e provavelmente o salário vai ser um salário, vai ter que ser um pouco melhor, porque as pessoas que vão trabalhar em restaurante agora, daqui para frente,
precisam ser pessoas não só comprometidas, com perfil de compromisso, né? Com perfil de envolvimento, precisam ser pessoas com alguma qualificação. E é aí que eu acho que vem o papel do técnico em nutrição também, viu? Porque o Sim, técnico em nutrição pode ter uma grande oportunidade aí de desenvolvimento pessoal, profissional, nessa questão aí de estar assumindo algumas funções que antes eram de auxiliares simples, pessoas mais simples, né? Com menos qualificação e menos preparo, mas eles podem estar assumindo uma jornada aí interessante de... claro. Você está entendendo? Então, assim, quem é o dono do estoque? Quem vai receber a mercadoria? Se você não receber bem uma mercadoria, não fizer uma boa compra, isso vai refletir lá na frente. Então, onde que eu posso ter desperdício na recepção de mercadoria? De repente, eu estou recebendo lá caixas e caixas de folha, por exemplo, né, de verduras, né, vamos dizer, de repolho, de almeirão, de qualquer, mesmo as folhas mais simples, alface, e ali no meio tem folhas ruins já que já estão chegando danificadas, né? Uma verdura, um legume que já está com problema de deterioração, uma fruta que já está apodrecendo. Parece que não, mas isso é muito importante. Ah, mas porque o fornecedor eu confio. Não, gente, não dá para confiar em ninguém. Eu nunca confiei. Eu sempre olhei tudo. A gente tem que olhar tudo. Ou treinar alguém para olhar tudo. Por quê? Se chega com problema, depois, qual que é o seu Aquele gasto rendimento? vai ser nosso, né? É, Exatamente. qual que é o rendimento? Aí, às vezes, acontece assim, ah, o quiabo não deu para janta. Mas não deu por quê? Se estava, Porque né? já Se chegou seguiu a ruim, né? ficha técnica, você está entendendo? Seguiu a ficha técnica, produziu a quantidade necessária, a demanda foi dentro do esperado. Por que que o quiabo não deu? Porque ou você comprou pouco, ou a quantidade que chegou não foi a quantidade correta, algum problema aconteceu. E pode acontecer o que também? Ele simplesmente se perdeu por conta de qualidade. E aí você aproveitou uma parte, a outra parte não aproveita mais. E se o cardápio não pode ser modificado? Como que você faz? Cadê o raio do quiabo? Pois Não é. era frango com quiabo? Como é que você faz? Então você precisa, desde a hora que compra até a hora que vai produzir, tudo tem que estar alinhado. Quem é o dono do estoque? Quem é o dono de compras? Você pode até planejar e comprar, o gerente compra, ou o cozinheiro geralmente não compra, né? Geralmente é o dono do restaurante ou o O gerente, né? No cozinheiro caso de geralmente se envolve mais nos pedidos, né? Em orientar quanto que precisa pedir para. isso, é. Mas até isso precisa ser de acordo com a ficha técnica, sabe, Carol? Não Claro, pode ser isso é. o que o cozinheiro acha. Não, vamos calcular direitinho. Qual que é o rendimento? Entendeu? Quantos quilos eu preciso para essa produção? Quantos quilos eu preciso comprar? Essas continhas que técnico de nutrição sabe fazer muito bem, é que a gente precisa retomar, sabe? Então, assim, Sim. tudo tem um fator de correção, que a gente estuda lá na técnica dietética, né? Que a gente Fator de estuda isso, rendimento. e que às vezes os alunos não dão muita importância, né? Ninguém quer saber nem de fritar um ovo, mas a gente, não é? Mas a gente precisa entender qual que é o fator de correção. Existe isso, quer dizer, o peso cru dividido pelo peso limpo, né? Então, assim, qual que é esse fator? Tudo bem, não quer trabalhar com fator de correção? Vamos trabalhar com percentual, pelo menos. Qual que é o percentual de aproveitamento de 1 quilo de quiabo? 1 quilo de repolho? Eu estou falando de verduras. Só que as pesquisas Sim, mostram que as perdas, viu, Carol? As perdas, elas não são maiores em verduras e legumes. Sabia disso? Onde que está o maior desperdício numa cozinha de restaurante? Quem sabe? Vamos ver se o pessoal que está aí online quem sabe leu o dizer. texto que a professora Marta enviou para a gente e a gente colocou ali nos nossos posts. Você divulgou, né? Você divulgou isso, né? Isso, aham. Mas aqui, ó, É isso tem aí. um relato aqui da Rosemary, ela falando que trabalha numa instituição de longa permanência de idosos e está passando por esse problema com o desperdício e os restos das marmitas.
Ela já treinou os colaboradores e mesmo assim, por causa do apetite do idoso, um dia come bem e outro dia quase nada, né? Como que é o nome dela? É a Rosemary, Nutri Rosemary. Que legal esse depoimento. Quer dizer, ela está tendo uma resta-ingesta maior, é isso? É isso que ela quis dizer? Ou Isso, eles desperdício acabam... da barriga? O desperdício em relação à não aceitação do idoso, né? Ah, Dia sim ele tá. aceita, dia não aceita tudo, né? E acaba produzindo a mesma quantidade, Então, a gente por ter o precisa. mesmo número de idosos que tem naquela instituição, né? Aí, no caso, eu acho que tem que ser feito um plano de ação, sabe, Carol? Tem que pensar bem, Uhum. avaliar bem o que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo, pesquisa, gente, é tudo. Pesquisa é para tudo. Então, assim, vamos fazer uma pesquisa de satisfação. Vamos chegar lá no idoso e avaliar, porque a gente já sabe que a condição, como você falou, o apetite no idoso é bem mais baixo, né? Ele realmente ele vai perdendo, depois de 60, a gente vai perdendo essa palatabilidade, vamos dizer assim. E até a digestibilidade diminui também, né? Por conta de que os sucos digestivos vão perdendo um pouco de função, né? A gente vai se torna mais lento, é mais difícil. Mas aí é que vem a sacada do profissional que trabalha com produção de refeições, né? Que cuida desses idosos, de procurar saber o que agrada mais, o que eu posso realçar o sabor sem precisar usar um realçador de sabor. De Sim, repente, trabalhar com fundos, com caldos naturais, usar a gastronomia ao seu favor, né? A gastronomia da hospitalidade, como a gente chama. Então, você usar uma apresentação mais bem feita, de repente, trabalhar com preparações menos, como vou dizer, mais fracionada. Não que você vai dar papinha pro seu idoso, não é isso, nem pode, né? Mas você pode abrandar, né? A gente chama de uma refeição branda, quer dizer, você pode abrandar a fibra, né? Você pode partir em pedaços menores, cozinhar melhor, usar um corte de carne que seja mais macio, não necessariamente seja mais caro, mas usando a técnica dietética culinária adequada, você abrandar aquele corte e ficar mais fácil, melhor aceitação. E quando você usa ervas aromáticas, você realça o sabor de tudo, né? E claro que você vai encantar o seu idoso. E avaliar se a quantidade que está mandando, que está produzindo, é a quantidade que ele precisa, né? Tem que fazer uma, assim, o certo era fazer uma anamnese, fazer uma avaliação nutricional, avaliar qual é a necessidade nutricional daquele idoso. Será que realmente ele precisa consumir claro. tudo aquilo, né? Talvez ela chegue Uhum. na conclusão que a produção esteja demasiada. Talvez ela chegue na conclusão que precisa diminuir um pouquinho, realçar melhor o sabor com o uso de ervas aromáticas. Não estou falando de produtos químicos, tá, gente? A gente Uhum. consegue trabalhar com caldos, com fundos naturais, fundo purínico, apurínico. O que é isso? Trabalhar com caldos à base de carnes que você já tem no seu serviço, né? E aí você conseguir produzir isso, dá para congelar, dá para usar durante 3 dias, você trabalhar com aquilo refrigerado, ou você produzir no dia, que aí dá mais um pouco de trabalho, mas dá para congelar, dá para fazer isso. E aí você trabalhar com a apresentação mais bonita, mais bacana, e usando a técnica culinária adequada para abrandar aquelas preparações para ficar mais fácil a mastigação, Mastigação. digestão, né? Isso mesmo. É isso, tá certo? Agora, Certo. vamos Aqui voltar lá a pro Camila. restaurante. Tem mais gente falando? Vamos, Vamos, vamos pro vamos. restaurante. Não, a Camila mandou uma dúvida aqui. Ela perguntou, ela disse, nesse período de grandes mudanças que vão impactar, né? Quais medidas fundamentais para gerenciar esse desperdício em relação a cardápio, sazonalidade e treinamento?
É isso aí. É isso que eu queria voltar. Se a gente pensar, Ok. então, que 40, que 40% do faturamento era em cima de pedidos de delivery, hoje, né, daqui a pouco, hoje já é, né, vamos dizer, 100%, né, praticamente. Algumas pessoas ainda vão lá e faz a retirada da refeição, que é a marmita para viagem, mas a gente vai ter um novo cenário, que é o grab and go, e continua a Uhum. comida takeaway, que é a comida para viagem. E aí, quais que são os controles que a gente precisa ter? Que já antes já precisava e agora continuam precisando. Como eu te falei, começa pela compra. Primeiro, avaliar se o que eu vou comprar vai ter um bom rendimento ou não. Então, muitas vezes a gente compra verduras e legumes in natura, né? E cujo rendimento não vai ser 100%. Então, avaliar, será que a gente consegue trabalhar com produtos processados, vegetais processados? Então, cada vez mais, gente, tem que fazer conta. A gente não gosta muito profissional da alimentação, né? Não gosta muito de fazer conta, mas a gente precisa aprender a fazer conta. Vou abrir aqui a janela para ver se fica mais claro. Então, Tá bem. será que um vegetal processado que tem um rendimento de 100% não sai mais em conta que um vegetal in natura? Além do tempo que eu vou perder recebendo isso, higienizando isso, processando isso na minha cozinha, tudo isso são perdas, né? Inclusive a hora homem. A hora homem é considerada também um fator de avaliação para desperdício. Será que eu não estou perdendo um funcionário ali descascando, ou um equipamento que dá um trabalho danado, que dá um fator de correção alto, por exemplo, descascador de batata? Nossa, eu quero morrer. Eu, por mim, a gente não teria nunca mais descascador de batata na cozinha. Pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Não, vamos mudar tudo isso, né? Vamos trabalhar com hora homem calculada, com produto processado já, para já chegar na cozinha, ou de preferência até cozido no vapor. Existem empresas que fazem isso. E põe na ponta do lápis, eu já fiz essa conta. Põe na ponta do lápis quanto custa eu fazer um molho de tomate. Não, pensa. Eu tenho que receber esse tomate, separar esse tomate, cozinhar esse tomate numa panela gigante, 70 litros, risco de acidente. Depois eu tenho que triturar tudo isso, peneirar tudo. Não, gente. Se eu já posso trabalhar com um tomate, um molho de tomate pronto, sem inclusive aditivo nenhum. Já existe Sim. isso, faz a conta. Uma conta boba. Ovo pasteurizado. Para que eu vou encher a minha cozinha, meu espaço que eu não tenho para guardar ovo in natura, se eu posso trabalhar com ovo pasteurizado? Faz a conta. Isso, o dono de restaurante vai Exato. começar a fazer essas contas. Antes já era necessário, agora mais do que nunca. Então, vamos fazer conta? Qual é o custo de 1 litro de ovo pasteurizado? E 1 litro de ovo in natura, e a dificuldade que eu tenho para manter isso no meu estoque, para conservar e manter procedência. Aí chega a vigilância sanitária, o raio do meu funcionário jogou fora aquela filepinha do A rótulo, etiqueta. e cadê a etiquetinha? Então, ovo pasteurizado é feliz e é lucratividade também, por que não? É só a gente avaliar direitinho onde vai ser muito mais Sim, teve prático, até. né? Tem embalagem de 1 litro, inclusive, que pode. Tem deles que, olha, tem, inclusive, falando de processos, tem produtos vegetais processados que você consegue manter, inclusive, na temperatura ambiente por 1 ano. Embalagem food service de 3 quilos. É que a gente não estou ganhando dinheiro de ninguém aqui. Mas tanto congelado quanto cozido a vapor, a gente tem isso disponível no mercado. Então, começa pelas compras. Já começa por aí, porque aí você tem 100% de rendimento. Eu vou aproveitar tudo. Depois vem a questão do armazenamento, né? A gente precisa comprar também compras. Eu posso comprar tudo para o ano, para o mês todo, mas eu posso pedir para o meu fornecedor fazer entregas cadenciadas também, entregas programadas. Então, isso aí é uma coisa que o pessoal já até faz, né? Mas onde é que é a minha perda maior? Foi a pergunta que eu fiz e eu acho que ninguém respondeu, né?
Onde Ninguém é, respondeu. então, onde é que está o desperdício? O maior índice de desperdício é justamente na manipulação das carnes. Se carne é o meu item mais caro do cardápio, ele também é o item que mais tem desperdício. Sabia disso? Segundo as pesquisas do Enzo Dona, falecido, né, há pouco tempo, ele conseguiu descobrir que a perda pela manipulação errada das carnes chega a 15%. Imagine você ter, do total de carnes que você compra num mês, você ter 15% perdido. Por quê? Porque gerou a para demais, ou porque na hora não comprou já padronizado, e aí vai trabalhar no próprio restaurante e trabalha em condições, muitas vezes, que não são adequadas, porque quando você trabalha no frio, a perda por exudação, o que é perda por exudação? Exatamente. É quando você tem a temperatura bem mantida, a célula, aquela fibra ali, ela não vai perder, a célula não vai perder aquele suco. Então, assim, a própria carne se mantém mais rija, mais íntegra, porque ela está numa temperatura segura e porque ela está numa temperatura adequada. Agora, quando você descongela, né? Muitas vezes acontece isso. Quantas vezes a gente chega lá, consultor que está aí assistindo a gente, quantas vezes chega num restaurante e o pessoal está descongelando a carne na água quente? Ou debaixo de uma pia, dentro de uma pia? Além de... Não estou falando nem de qualidade, pessoal. Estou falando de desperdício. Uma carne descongelada dessa forma, abrupta, o que acontece? Faz a carne perder mais líquido. E aí ela perde peso. E isso perde o quê? Perde dinheiro. É dinheiro indo para o ralo. Agora, se você faz um descongelamento adequado, sob refrigeração, com o tempo necessário, às vezes você tem uma peça lá, um pernil de 12 quilos, 9 quilos, você não vai conseguir descongelar em 2 dias. Você vai precisar de mais tempo. Porque a legislação determina o quê? Que você tem que descongelar a 5 graus, não é isso? Até 5 graus. Como é que eu vou descongelar uma peça grande desse jeito? Então, na hora de comprar, mais uma vez, será que não é mais fácil eu comprar o pernil sem osso? Comprar um pernil de 4, 5 quilos, 6 quilos? Uma peça menor? Será que não é mais... o rendimento não é melhor se eu compro uma carne já bifetada? Já com filé padronizado, né? Você está entendendo? Então, assim, Claro, e até no tempo de preparo, né? Esse tempo de fazer as aparas. Eu não vou perder tempo. Eu preciso de um açougueiro, posso até usar, ou magaré, como se fala no Rio, né? Eu posso usar a mão de obra do açougueiro? Posso continuar usando, mas ele vai fazer outras coisas. Claro. Mas assim, pode até temperar. Eu vou te falar, todos os lugares que eu trabalhei, do açougue, a carne já sai temperada, já sai empanada, ela já sai pronta para produção. Eu não tenho que ficar mexendo com carne crua onde eu estou cozinhando. Só se for para receber e cozinhar, entendeu? O ideal é isso, né? O ideal é isso. Então, assim, se eu estou perdendo 15% porque a manipulação está errada, eu tenho que verificar. Se eu não tenho condição de trabalhar com uma carne padronizada, ok, porque o custo é mais alto. Eu tenho que trabalhar vamos dizer, com um dianteiro ou uma peça inteira, ok. Mas como é que está sendo trabalhado isso? Eu estou trabalhando com a carne que eu já recebo resfriado, ok. Mas como é que eu estou cortando isso? Eu estou gerando muitas aparas? Então, uma coisa que eu preciso falar é a gente precisa ter balança em todos os setores do nosso restaurante, sabia? Eu preciso ter balança. Não é só na recepção de mercadoria para conferir com a nota. Isso sim, isso é obrigação. E tem gente que não faz, né? Tem gente que confia no fornecedor, quando vai conferir, tá lá faltando alguma coisa. 2 abacaxi que ficou no caminhão, né? Uma caixa de carne, vai saber. Então, assim, a conferência já é obrigação, ok. Mas eu preciso ter balança no meu açougue. Eu preciso ter balança na minha produção. Vou trabalhar com ficha técnica e eu preciso de uma outra coisa, que é a dosimetria.
que a gente também vem falando sobre isso. O que é dosimetria? Tudo já sai do estoque na quantidade certa para a produção utilizar. Estoque aberto, gente, não existe isso. Mas, quer dizer, existe porque é o que o pessoal trabalha, mas na minha cabeça, estoque tem que ser fechado. Tem gente, né? Entendeu? E freezer tem que ter cadeado. Só vai abrir por quê? Você precisa. Ah, porque não vai dar carne, mas não vai dar por quê? Tudo tem que ser controlado, sabe? Então, já tem que separar a quantidade que precisa de acordo com aquela demanda. Calcular a demanda não é uma tarefa fácil, principalmente para restaurante comercial. Mas se você tem um histórico, e agora, pós-pandemia, você vai todos os dias vai ter que anotar isso, né? Tem que ter um sistema que te dê essa informação. Quantas pessoas eu estou atendendo hoje? Quantas vieram? Qual é o horário mais forte? Qual é o dia mais interessante? Tá chovendo, não tá chovendo? Tem jogo de futebol? Não tem? Isso aí. E qual é o tipo de preparação que agrada mais? Então, assim, a gente vai ter que pensar nisso também. Será que eu consigo desenvolver produtos novos que possam agradar os diferentes perfis de consumidor, né? E principalmente com a pegada da saudabilidade. E aí, pensando nisso tudo, a gente vai sempre trabalhar com controles, desde da recepção de mercadoria até a entrega do cliente, para o cliente, porque eu vou precisar, inclusive agora, ter um olhar no ponto de venda. Então, assim, além daquele controle, sabe, Carol, que a gente faz do mapa de carnes, a gente tem que ter um mapa de carnes. E quando eu falo carnes, é aves, pescado e carne bovina, carne suína, tudo tem o seu percentual de degelo, porque principalmente para frango, a gente sabe que existe frango, né, que dá um degelo absurdo. Por quê? Porque foi injetado água, né? Ou porque o descongelamento não foi adequado. Então a gente tem que ter um mapa de carnes. Aí de novo vem o papel do técnico de nutrição, até de um estagiário, ou de algum multiplicador, né? Um funcionário que a gente possa treinar para acompanhar esse mapa. O que é esse mapa de carnes? Quanto que eu preciso no dia? Quanto que eu coloquei para descongelar? Pesar. Pesou, ok. Até para evitar desvios, porque tem desvios, né, que acontecem em restaurante. Claro. Quanto que utilizei, quanto que rendeu? Quanto que deu de apara? Quanto que deu de partes não aproveitáveis, né? Que é o sebo, essa parte que não se aproveita mesmo, que não tem jeito. Quantos por cento E aí, qual é o fornecedor que me dá o melhor rendimento? Que a carne, vamos dizer, uma peça de contrafilé. Uma peça de contrafilé tem a marca A e tem a marca B. Tem aquela peça que vem baixinha e tem aquela peça que vem, né, alta. Tem o que a gente fala com noá ou sem noá. Quer dizer, é com aquele nervão que tem no meio ou é sem aquilo? E quanto custa isso? É o barato que sai caro? Às vezes vale. Tá entendendo? Às vezes vale a pena você comprar o sem noá, porque ele já vem no formato que você vai fazer os seus filés de acordo com a sua técnica, sabe? Ou, melhor ainda, se eu conseguir já comprar o filé já cortado, melhor, né? Mas nem sempre a gente tem essa condição, porque a gente sabe que é mais caro. Mas precisa fazer conta. Então, assim, no meu mapa de carnes, eu vou ter lá quantidade de frango que eu estou tirando para descongelar, quantidade de frango que eu estou tirando, que eu estou usando, qual foi o rendimento, eu atendi quantas pessoas com aquilo. E aí, assim, a gente vai controlando no dia a dia o desperdício nas carnes. Porque, assim, ó, se eu tenho uma peça de filé mignon para fazer estrogonofe, você concorda que se tiver uma para, a para de filé mignon para ir na sopa do jantar, você concorda que fica caro? Fica caro, né? Muito caro eu usar a para de filé mignon para fazer outra coisa. Eu posso usar ela para fazer, de repente, um picadinho. Aí eu tenho que ter meu cardápio também montado com base nisso, né? Um picadinho na faca, que vai com uma farofinha, até um ovo, uma couvezinha, enfim. Eu tô aqui já viajando no cardápio. Mas eu tenho que ter um cardápio que já
já tenha a previsão de utilizar uma para que eu sei que eu vou gerar. Se eu já sei que vou gerar uma para, onde que eu vou usar essa para? Seja ela de alcatra, seja de coxão mole, seja lá... eu estou falando assim, carnes até mais caras, né? Mas se eu vou Sim. usar a 100, né? Se eu vou usar colchão mole, colchão duro, eu tenho que direcionar direitinho para onde que eu estou usando isso, né? Para esse cardápio. E aí vem esse controle. O controle, para mim, o mais importante, não é que é o mais importante, todos são importantes, mas o que vai gerar mais lucratividade é o mapa de carnes. Quando você Sim. trabalha monitorando as perdas, controlando as perdas, pesando tudo que é gerado e direcionando os cortes, sabe? Então você tem que saber exatamente. Eu vou fazer uma galinhada. Aqui em Minas é muito comum, em Goiás é comum. Vou fazer uma galinhada, eu vou fazer com sassami, eu vou fazer com peito de frango, eu vou fazer com qual parte do frango? Então você tem que avaliar. Onde que eu vou usar isso? Uhum. Eu vou fazer uma canja. Eu vou usar o quê? O pessoal gosta muito de usar em São Paulo, fazer canja com peito de frango, né? Mas é possível fazer com outras partes também. Aqui Talvez no sul também. mas tem que ter Canja com... aceitação, né, Carol? Por isso que eu falo que pesquisa é importante. Fez um produto novo, faz uma pesquisa, liga para o teu cliente, Uhum. pergunta para ele, você gostou, o que você achou? É claro que a gente não vai agradar a todos, não vai. Mas eu preciso ter uma estatística, né? Tem que ter uma estatística. E aí vem a questão do ponto de venda. Com o Grab and Go, com o Takeaway também, eu tenho que pensar no excedente de produção. Se eu trabalhar com produções cadenciadas, né, para Takeaway, se eu trabalhar com produções para Grab and Go, que é aquele que você pega já pronto e leva, se eu trabalhar Uhum. com cálculo de demanda, né, pensando justamente que eu não posso produzir demais porque tem uma validade para cumprir. Também não posso produzir de menos porque a minha vitrine não pode ficar desabastecida, né? E o segredo do marketing de vendas é ter vitrines bem abastecidas, embalagens bonitas, tudo bem. Mas, assim, eu não acho ruim comprar embalagem demais, desde que você utilize ela naquele tempo que você imagina que vai usar. Porque embalagem é um item também que dá muito problema, né? Eu preciso comprar uma quantidade razoável para garantir um preço factível, né? Que eu consiga comprar. Mas, assim, eu posso ter desperdício no ponto de venda. Se eu não vender aquilo, e aquilo ali tem uma validade curta, 3, 5 dias, eu vou perder. E se eu perder, Uhum. como é que fica? É dinheiro no lixo. Então, quando a gente fala de fatores de desvio, a gente precisa estabelecer quanto que deve ser o meu excedente de produção. Até quanto que eu permito? Em cozinha industrial, a gente costuma trabalhar aí com uma faixa de 25 gramas por pessoa. 25 gramas por pessoa, se você for pensar, é razoável. Mas tem um caso famoso, que é o caso Grendene, né? O caso Grendene, que é uma fábrica de calçado, e lá são 15 mil refeições. Sabe quanto que é o fator de desperdício lá? O fator de excedente de produção lá? Não, desculpa. Lá o fator de... Não de excedente de produção, perdão. O fator de desperdício do resto ingesta. Sabe quanto é que é? Uhum. Desperdício o que o próprio consumidor joga fora, né? Uhum. 8 gramas por pessoa. Imagina. Quanto que é 8 gramas, gente? É o quê? Um caroço de azeitona? É um... mas assim, quando a gente fala resto ingesta, a gente não pode considerar ossos, né? Nem ossos, nem cascas, né? Uhum. A casca das frutas, os ossos, a gente tem que desprezar, porque isso aí não é perda. Isso já foi mensurado, né? Já foi estimado já. Mas quando a gente pensa que, vamos dizer assim, um pedaço, uma preparação qualquer, o consumidor está jogando fora, isso é desperdício. E 8 gramas é muito pouco, né? Só que são 15 mil refeições. Faz a conta, gente. Vou até fazer a continha aqui.
8 gramas vezes 15 mil refeições. 120 quilos de comida no lixo por dia. Imagina. Quanto que representa isso em dinheiro? Se eu calcular aqui 120 quilos vezes o preço do quilo, num restaurante por quilo qualquer, que a gente tinha antigamente. Eu já tô falando antigamente, porque eu acho que a gente não tem como dizer. Mas vamos ver aí. Quanto? R$29,90? Fala aí, Carol. 32? Em São Paulo é mais caro, né? Sei lá. Não, aqui no sul é geralmente 23 em dia de semana e 28, 29 no final de semana. Vamos colocar R$30? Vamos fazer assim? Ok. Uhum. 120 quilos vezes R$30. R$3.600. Em um dia. É uma venda que eu perdi. Você está entendendo? É um CMV, né? Qual é o custo dessa matéria-prima que eu utilizei para produzir esses 120 quilos e que foi jogada fora? É por isso que a gente sempre faz essa relação. A relação de quanto que eu joguei fora de excedente de produção, que sobrou lá na cozinha, que sobrou na distribuição, quanto que sobrou no prato do consumidor. Isso tudo é dinheiro. Tudo isso é desperdício. Por mais que ele tenha pago por esse quilo, a gente precisa entender, porque se ele jogou fora, talvez ele não volte mais. Talvez ele não tenha gostado da preparação. Talvez tenha tido alguma avaria, algum desvio no meu produto que ele não gostou, né? De repente estava cru, ou estava mal cozido, ou estava duro, um arroz duro, ou uma carne que não ficou, né, de acordo com o que ele esperava, ficou salgado, ficou aguado, enfim, tem vários motivos, mas é por isso que eu falo, tem que ter pesquisa. Hoje em dia você monta um formulário Google no celular e faz ali uma enquete com seus consumidores. Isso o consultor também pode fazer, né? Só que assim, mesmo em casa, você pode ligar, né? Liga, você atendeu 50, 60 refeições, liga para 10, liga para 5, 10%, que seja, né? Liga para 5 e pergunta, chegou direitinho? Como que chegou? A embalagem ficou adequada? O sabor estava bom? Tava tudo dentro do... Enfim, queria umas perguntas rapidinhas para não perder o tempo do consumidor, né? Mas são perguntas valiosas, né? Você compraria de novo com a gente? Você pagaria por isso? Você pagaria de novo por isso que você recebeu? Pois é. Então, é uma forma. E aí, vão falando de desperdício. R$3.600 jogados no lixo. Fazer um comentário que a gente Ai, desculpa, eu tá falo com muito. um minuto restante, a gente está com um minuto restante só para nossa live. Ai, que pena, tá vendo? Tem que ser 2 horas o dia inteiro falando. Daqui a pouco. Agradecer imensamente a sua participação, Márcia, super professora da nossa equipe da Vanessa, desculpa. Da nossa equipe, tá certo. Da pós de gestão, qualidade e segurança alimentar da Estácio e da gestão e qualidade da UFES, né? Agradecer super, então, a sua participação. E daqui a pouco eu que agradeço, viu, Carol? Vai acabar. Tá, joia? Agradeço. Quem quiser pode me procurar no particular. Eu estou sempre à disposição, tá, gente? Boa sorte para todos nós. Se cuidem, fiquem em casa. E lembra de dar uma... né? E lembra de dar uma máscara nova para cada entregador que fizer